Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem perturbado muita gente, que é a prova da OAB. Se você vai fazer o exame da ordem e se sente um pouco perdido, não sabendo por onde começar, eu vou te ajudar. Vou te contar tudo sobre a minha preparação para a primeira fase da OAB. Então, a prova da OAB ela é composta por 80 questões. E dessas 80 questões, você precisa acertar 40 questões. Então, é óbvio que você precisa estar afiado para acertar questões. E é nesse contexto que surge a ideia do estudo reverso, que foi o método que eu utilizei. A ideia do estudo reverso é a seguinte: ao invés de você começar lendo legislação, assistindo videoaula, lendo livros, lendo PDF, fazendo resumos, para só então resolver questões, você começa exatamente pelas questões. Ou seja, você inicia o seu estudo resolvendo questões. Eu sei que pode parecer loucura para alguns, pois eu mesma tive uma certa insegurança ao seguir esse método. Mas se ele funcionou para mim, ele também pode te auxiliar para que você conquiste a tão sonhada aprovação. Eu descobri o método através do Instagram. O perfil chama-se OAB de Plantão. Ele foi criado pela Raíra Cartacho. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se vocês tiverem interesse. Como a proposta dessa preparação me chamou muito a atenção, eu acabei adquirindo o combo da aprovação, por um valor bem acessível. Nesse combo você recebe um cronograma de 90 dias, que é semelhante a esse que eu tenho aqui. Ou seja, você já recebe um cronograma prontinho, com todas as disciplinas que devem ser estudadas, com os assuntos mais cobrados de cada matéria, aqueles que você deve dar uma atenção maior. E o livro recomendado para estudos foi o Como Passar na OAB, primeira fase, 5.000 questões comentadas, do Wander Garcia. Eu baixei o livro em PDF, imprimi ele todo e dividi em várias partes. Fiz umas 6 apostilas, como ele tem umas 1.200 páginas, e acabei gastando só com a encadernação. Para mim valeu super a pena. Tem pessoas que acabam comprando o livro por sair mais barato. Então, eu pegava o livro, pegava o meu cronograma e pegava um caderno para anotações. Eu conferia no cronograma qual que seria a matéria que eu iria estudar naquele determinado dia da semana. Por exemplo, se eu tinha que estudar na segunda a matéria de ética, eu ia lá no meu livro, olhava no cronograma qual que era o tema de ética. Digamos que o tema era direitos do advogado. Eu ia lá no meu livro, procurava aonde que estava, em que página que estava, aqui na página 16. Eu ia até a página 16, aonde iriam começar as questões sobre aquele determinado assunto. Aqui, ó, direitos do advogado. Aqui que começam as questões sobre esse tema. Eu ia lá e respondia, colocando a alternativa que eu julgava estar correta, eu colocava no meu caderninho. Não rasurava aqui o livro, porque depois eu saberia que iria ter aquela semana que eu iria revisar aquela matéria, ver se eu estava tendo uma evolução, se já estava acertando mais questões do que eu tinha acertado na primeira vez que eu fiz. No livro, as respostas e o comentário de cada uma das alternativas, ele vem logo abaixo da questão. Olha, como vocês podem conferir.
Então, para que isso não me atrapalhasse, o que eu quisesse correr o olho para olhar qual que seria a alternativa correta, eu pegava um papel ou até mesmo a mão e tapava, para que eu não enxergasse ali qual que era o gabarito. Aí eu marcava a alternativa que eu achava correta lá no meu caderninho e depois ia conferir o gabarito e ler as alternativas, por que estava certa, por que estava errada. A resposta comentada é muito importante porque ajuda você a entender o porquê você errou ou porquê acertou. Responder as questões de provas passadas da OAB é muito importante, pois te ajudam a entender como que a banca cobra. Por isso que eu acredito nessa estratégia de resolução de questões se tratando do exame da ordem. Eu também baixei no meu celular o OAB na medida. Ali você pode escolher a matéria que você quer estudar. Você já vê ali, responde a questão, vê se acertou, vê se errou. Pode também estar lendo o comentário, a fundamentação jurídica. Você já vai estar aprendendo ao mesmo tempo. Por mais que você erre a questão, você vai saber o porquê errou. Eu também baixei o ABD Bolsa. Os dois aplicativos são ótimos, pois você pode estar testando seus conhecimentos, estar estudando enquanto está na fila de um banco, enquanto está aguardando uma consulta. Você vai estar otimizando o seu tempo. Outra coisa que eu fazia eram simulados. Eu imprimia uma prova de algum exame passado e no domingo, naquele mesmo horário que sempre acontece a prova, da 1 às 6, eu pegava, arrumava minha mesinha, deixava ali a minha prova, caneta, colocava uma garrafinha de água, algum lanchinho, falava com o pessoal aqui de casa para falar comigo se realmente fosse necessário e simulava a prova como se fosse o dia da minha prova. Para vocês se certificarem que eu realmente fazia simulados reais, eu vou mostrar alguns dos que eu fiz aqui para vocês. Olha, e eu ia colocando ali o número de acertos que eu estava tendo. Eu ficava muito feliz quando eu notava que de um simulado para o outro já aumentava a minha pontuação. Isso me dava uma segurança de que eu estava no caminho certo. E por que eu julgo tão importante o simulado? Porque você já vai estar se acostumando com o tempo de prova, com as 5 horas que você tem para responder as 80 questões, que por mais que pareça ser bastante tempo, a gente sabe que muitas vezes essas questões têm enunciados muito extensos. E você precisa se acostumar a estar ali sentado, focado. Outra dica que eu dou é: assista a revisão turbo do CEISC. Ela é gratuita, os professores são excelentes, eles sabem de que maneira a banca cobra, eles sabem o que é cobrado em cada assunto, eles realmente vão te ensinar o conteúdo. Tem aula de manhã, tem aula à tarde, à noite, é puxado, mas essa revisão aí pode te garantir alguns pontos. E por fim, o meu conselho é: além de você dar o seu melhor nos seus estudos, durante toda essa preparação, eu te digo, acredite em você, acredite no seu potencial. Diga para si mesmo: eu vou ser aprovado, eu vou ser aprovada. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas palavras, eles têm um poder muito grande. Eles podem materializar as coisas. Eu sei disso por experiência própria. Eu cheguei a baixar uma imagem na internet que tinha uma mão feminina segurando uma carteirinha de advogada. E eu coloquei ali de papel de parede no meu computador. E todos os dias, quando eu ligava meu computador para mim trabalhar, para mim estudar, eu olhava aquela imagem ali, aquilo parecia tão real, eu sentia como se o meu objetivo de passar no exame de ordem tivesse o mais perto de se concretizar. E isso tudo me ajudou, me tranquilizou, me deu uma segurança maior para mim realizar minha prova e ter um êxito nela.
E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora e um forte abraço.